A gente vai ver aqui, então, em termos de contraste, a gente vê aqui que esse contraste, o que que acontece? Tem muito amarelo aqui, né? Então, a gente percebe que o amarelo, ele acaba chamando a nossa atenção aqui para a blusa dela, a gente não fica muito olhando para ela, porque esse, na verdade, esse é um marrom aí com um tom de amarelo, mas ele tem, é muito claro a maioria das estampas que estão aqui. E o verde também, então, acaba deixando ela um pouco não tão harmônico. Então, se ela usar algo de que você tem o contraste médio, como a gente observa, já traz um pouco mais de harmonia. A gente já começa a prestar atenção não para a roupa, mas a gente olha para a meca, né? A gente olha para os olhos dela, a gente olha para o contorno do rosto. Então, um contraste, não um contraste muito alto para ela, não favorece muito. A gente vê aqui, no caso, contraste muito baixo, além desse contraste estar baixo, ele é um contraste aí também, é uma cor aí que acaba iluminando muito, muito clara, vai indo para o outro extremo. E com isso a gente vê em áreas do rosto da Meca, principalmente próximo aos olhos, do lado esquerdo que ilumina muito, enquanto do lado direito fica com uma certa sombra, não define bem, né, o contorno do rosto, fica com áreas também de iluminados no pescoço. Então, muito claro para ela não vai favorecer. Então, se ela usar algo com contraste médio, aí ela voltou a vida para ela, os olhos dela ficam, né, ficam bem com essa intensidade, esse verde, aquela claridade que tinha embaixo do queixo, no pescoço, ela sumiu. Então, a gente vê bem o contorno dela. É uma cor que fica lindíssima para ela, esses tons, né, aí de verde, fazendo que acaba copiando o que ela tem nos olhos com essa estampa que acaba indo para alguns tons de verde aí, um verde acinzentado, um verde um pouco mais aqua aí também, acaba ficou super bem para ela, né? Quando ela coloca algo muito quente, um laranja aqui com amarelo, o que acontece? Acaba deixando ela também com áreas que não ficam homogêneas, acaba deixando áreas do rosto com certas áreas um pouco mais quentes, um pouco mais amarelada, ela fica pálida em algumas regiões, os lábios dela também. Então, percebe-se que algo indo para o mais frio devolve vida para ela, faz com que tenha essa harmonia, a gente percebe que tem esse contraste, né? É um contraste médio, tem um pouco de calor, mas o frio para ela, essas cores um pouco mais frias para ela acabam favorecendo muito mais. A gente olha aqui outro contraste, né, que acaba indo um marrom para um amarelo muito quente, a gente vê de novo aqui que não é o que mais favorece ela, a gente fica só olhando aqui para a blusa da Meca, né, acaba perdendo o foco que é o rosto dela, mas a gente não consegue tirar os olhos da blusa, né? Então, realmente, muito quente para ela, apesar dela ter o calor, mas muito quente não é algo ter o calor, apesar dela ter esse calor, né, como característica, ela tem um pouco, mas não é algo que ela reage muito bem. Então, aí ela vai poder estar jogando com maquiagem ou com outros acessórios, mas não é algo que a favorece. Então, a gente vê aqui que cores indo para esse vermelho, um pouco mais, dando uma esfriada na cor, aí já fica super bem para ela, devolve de novo a vida para ela, fica com os olhos também, faz aí um contraste com o verde, né? Que acaba fazendo aí, ficando super bem para a Meca. Quando ela usa aí, novamente, a gente vê, apesar de ter um pouco do frio, tem esse branco, esse azul, né? Mas é um contraste muito baixo. E a gente vê novamente aqui como ela realmente perde aquela vida que ela tem no rosto, né? Aquelas características naturais, como fica a cor muito clarinha para ela, apesar dela ter suavidade, mas muito claro. A gente viu lá na característica de valor dela, que aí tem coisas aí que estão mais de um fator que não está de acordo com a Meca, que é esse baixo contraste, que para ela não é legal de usar, muito claro também não é algo que vai favorecer, então a gente vê que realmente
ela precisa um pouco um pouco mais de profundidade, uma certa saturação, mas ela ainda consegue usar, tá melhor do que aquela anterior, quando é muito claro. Porque aí com o contraste dessa outra cor, do azul, junto com esses tons aí de magenta, acaba equilibrando e fica muito bem para ela. Até porque o azul marinho, dependendo, ele muitas vezes ele pode cair naquelas cores neutras, né? Que a maioria das pessoas consegue usar. Claro que aí vai depender do azul, né? Se ele for muito intenso, se ele for muito clarinho, mas geralmente os azuis escuros, azul marinho é algo que acaba caindo, que a maioria das pessoas consegue usar, né? Os azuis. A gente vê aqui o alto contraste, aquilo que a gente já tinha comentado, né? Esse alto contraste, o preto com o branco, acaba fazendo o quê? Novamente, a atenção é só para a blusa da Meca. A gente não consegue ficar com um foco no rosto dela, a gente fica só na blusa. Então, realmente, se ela usar, mesmo aqui, acaba sendo muito claro e tem um alto contraste, que aí fez o oposto. Antes você tinha mais profundidade com o claro, agora você tem um claro com um pouquinho de profundidade. Continua sendo alto contraste. Então, aqui iluminou demais também. No caso anterior, a gente não tirava os olhos, né, da roupa. Aqui, acaba deixando ela muito pálida e até parece que os olhos ficam até cansados de ficar olhando para a blusa, né, do que a gente não consegue nem prestar atenção no rosto dela. Mas se ela usar esse contraste médio, a gente vê que tem essa profundidade, são cores que ela pode estar usando, e aí está misturado com esse preto mais escuro, como fica super bem para ela, né? Esse cinza, chumbo, com essa profundidade. A gente volta a prestar atenção no rosto da Meca. Então é bem interessante ver esses contrastes, quando a gente consegue entender como é que funciona para a característica da pessoa, né? Quando a gente entende o que está funcionando para a gente, então a gente consegue fazer esse jogo aí de fazer essas combinações na hora de usar, o que é importante esse contraste de valor. Então, a gente agora vai ver qual que é, depois de todas essas informações, né? Qual que é essa cartela aí de cores da Meca. Bem, a cartela da Meca, ela foi aí construída pensando em todas essas características, né? E a gente vê, então, que chama-se a cartela enigmática. Essa cartela enigmática, ela mostra, né, essa característica, essa personalidade, ela é suavizada, ela tem essas cores frias, ela é elegante, ela tem esse mistério, tem essa sutileza, né? Ela é bem as características físicas e a personalidade, né, da Meca aqui. Então, a gente vai ver aqui como é que fica, então, a Meca, entendendo aqui as características dela, a cartela dela, a gente vai, então, observar como que vai ser, vendo aqui o que a gente sempre faz, como é que a Meca vai ficar com essas cores aqui, né? Ela, usando os neutros, aqui tem as cores neutras, a gente consegue ver que ela consegue usar, que está na cartela dela, tem escuro. Esse preto aqui não é um preto muito saturado, é um preto que vai indo um pouco para o azul, né? Que tem várias formas de você obter, né, os pretos, né? E não é simplesmente, porque tem vários tons de preto. A gente observa quando a gente compra determinadas blusas, se você tiver vários pretos aí no seu guarda-roupa, compare uma com a outra e coloque lado a lado. Você vai ver que tem várias tonalidades de pretos. Tem um preto parece mais desbotado, um preto mais vibrante. É claro que além da cor, tem a textura, o tipo do tecido, tudo isso vai também fazendo com que esse preto, aos nossos olhos, a gente vai conseguir ver de diferentes fatores. A gente vai ver mais saturado, mais intenso, menos intenso. Então, por isso que quando se compra também muito preto, quando a pessoa tem muitas cores pretas no guarda-roupa, na hora que ela usa, não fica tão elegante. Por quê? Porque você tem essas diferenças de subtons. Então, mesmo ao usar uma cor preta, você tem que também observar se está dentro daqueles pretos que você tem no seu guarda-roupa, se tem a mesma intensidade, se tem o mesmo valor, senão vai parecer que uma roupa parece que às vezes ela está até suja, parece que está meio feia, mas é porque a gente está variando aí nas outras características, nas outras dimensões das cores. Então, a gente observa aqui que tem, voltando para a cartela da Meca, então tem as cores neutras,
ela tem alguma coisa da família aí dos vermelhos, né? Que ela também vai poder estar usando. Tem as cores aqui um pouco, cores um pouco tem as profundas, até umas mais claras, né? Que ficam bem para ela. Ela vai ter a família dos verdes, né? Que ela também fica bem em usar. E principalmente os verdes é algo que fica super bem para a Meca, porque ela repete a característica dos olhos dela, esses olhos acinzentados, verde. A família dos azuis também está presente na cartela da Meca, né? Os azuis ficam super bem para ela, é outra cor que fica muito bem. Os magentas, aqui o violeta, na verdade, né? E o magenta. Então, a gente viu aqui as cores dos magentas, do violeta, que ela também está podendo usar. Então, essa aí é a cartela da Meca, com alguns exemplos como é que ela fica usando, né, essas cores da cartela dela. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise que acabamos de efetuar. E se você gostou, compartilhe aí com os amigos, com as outras mulheres que estejam interessadas em descobrir quais são as suas cores naturais. E a gente, então, se vê no próximo vídeo.